Tu entra com 13 anos na base. Hoje, eu queria saber como era a tua cabeça aos 16 anos, porque hoje, quando a gente fala em 16 anos, tu tem um Gabriel Carvalho jogando no Inter, Sim. tu tem um Endrick já valendo 60 milhões de euros, tu tem um Estevão, tu tem um Lázaro, tu tem o Vini Júnior, que também há um tempo atrás foi vendido por 50 milhões de euros com 17 anos, com rede social, com Sim. tudo. Tu já tem um status de ser, aquele moleque ali é a joia da base do Inter, então tu já tem seguidor, as gurias já chegam, etc. Então, hoje, no meu modo de ver, para esse moleque de 16 anos é muito mais difícil, ele acaba amadurecendo muito mais rápido e, consequentemente, os próprios grandes clubes do planeta estão interessados nesse tipo de profissional para formar ainda com esse olhar europeu. Mas como é que era a cabeça do Diogo Rincon, que, claro, é de uma geração anterior a tudo isso que a gente está falando, com 16 anos, que já era essa joia, né? Cara, é difícil falar do que tu não viveu, né? Falando por mim. Cara, até os 16 anos eu brincava de jogar futebol. É isso aí. Eu queria brincar, cara. Eu me divertia jogando futebol. Eu tinha o maior prazer do mundo de sair lá do Sarandi, de pegar o ônibus depois do colégio, ir caminhando muitas vezes do centro até o Beira-Rio, porque era prazeroso pra mim. Aos 17 anos, quando a gente teve esse episódio da seleção, cara, as coisas mudaram. E aí, daqui a pouco, começou a ter uma pressão em cima que, cara, já não era mais tão prazeroso. A pressão que se cria em cima de um guri, porque, cara, tem 17 anos. Ele não deixa de ser guri por causa disso, não deixa de ser jovem, não deixa de ter suas vontades de jovem, seus desafios de jovem, mas aí a pressão já pega e aí tu já começa a te limitar de algumas coisas que a ousadia que aquela juventude, que aquela fase... O lado mais lúdico, né? Tu já começa a se limitar, porque daí tu já começa a ser cobrado, tu já começa a ser... não dá pra fazer isso. Se tu fizer isso, vai ficar xarope e tal. Então tu falta a criatividade muitas vezes falta por conta disso. E é muito rápido isso, né, irmão? É Porque muito tu falou rápido. se com 16 anos tu tava brincando e com 17 já começou a vir essa bigorna nas tuas costas, muitas vezes o cara não tem nem tempo de se preparar, né? Não, Talvez esse moleque hoje de 16 anos, que com 13 já é diagnosticado como uma joia, ele tem um trabalho multidisciplinar muito mais forte do que se tinha na época para dizer, olha, as coisas vão começar, nem tudo vai ser só brincadeira, daqui a pouco a pressão vai vir. Então tu vai em conta-gotas, tu já vai recebendo informação para que quando chega uma oportunidade de seleção de base, tu já não, opa, para aí, agora eu tô chegando perto do profissional, né? Essa transição, ela é muito difícil, porque como tu citou, ela não é lenta, ela é de um dia pro outro. Então ela é muito difícil. Se tu não tiver um bom preparo, cara, pode ser a ruína de muitos. Como a gente vê na categoria de base, muitos jogadores, eu tive a oportunidade de jogar com muitos, cara, não são normalmente os melhores que chegam. Sim. Não são os melhores. Por quê? Porque muitas vezes o melhor, ele é paparicado, ele tem um tratamento diferenciado. Quando vem a se virar de chave, quando vem essa transição e ele vai para um profissional onde não tem mais essa paparicação e tal, o primeiro não, cara, muitas vezes os caras já não suportam. Então, muitas vezes chega o que realmente não é paparicado, aquele que não é tão valorizado na base, que tem que lutar, que tem que se sacrificar, que tem que renunciar, que tem que dar algo mais, porque esse, quando chegar lá em cima, ele não foi acostumado com toda aquela pompa. Então, essa transição, ela é muito difícil. E não existe uma receita de bolo para Não isso, tem né? como. Não tem O como. Tinga, tu vê, acho que isso que tu traz, ele é muito generoso e muito rico, porque o Tinga, ele disse uma coisa que me marcou muito quando ele esteve aqui, que foi o seguinte: eu não era o melhor jogador da minha geração na Tinga lá, que jogava na rua.
Mas eu era o cara que acordava mais cedo, eu era o cara que ia pro treino, eu era o cara que ralava. Teve muitos que jogavam mais bola do que eu, que acabaram... Não... Claro que tem a humildade do Tinga, porque o Tinga é um cara que, primeiro, jogou em várias funções, é um cara que era muito inteligente, um cara que teve uma gestão de carreira exemplar, é um cara que, quando veio pro Inter, claro, mostrou identificação com o Inter, mas nunca desdenhou o rival, então, assim, não fechou portas, eu acho que na vida dele, no meu modo de ver, pelo menos, pela postura. Então, e aí quando um cara como esse diz o seguinte, não, para aí, tinha gente que jogava mais bola que eu, ele com certeza com 13, 14 anos, ele sabia que tinha gente que jogava mais que ele, que ele ia ter que carregar piano, que ele ia ter que... Tanto que ele começa muito mais como atacante e ele se consagra como meio-campista. Sim. Né? Eu tenho dois exemplos assim de ter convivido, que é o Clayton e o Lúcio. Dois exemplos disso que a gente está falando. Cara, não eram os melhores na categoria de base, mas eram os caras que mais ralavam. Né? O cara ralava. E o Lúcio, a gente sabe a história do Lúcio. O Clayton, mesma coisa. Passou por grandes clubes, capitão nos clubes que passou, Santos, Flamengo, Atlético Paranaense, jogou fora do país. Então, a base, acho que precisa estar um pouquinho mais atento a esses meninos que são muito bons, para não paparicar demais, para não perder eles quando eles subirem.